Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso giro semanal 4 de julho, dia feriado aí da independência dos Estados Unidos. Uma semana legal, uma semana tranquila, né? Sem maiores sustos. Vamos então fazer o disclaimer aqui rapidamente. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais aí para quem ainda não me segue, Twitter, tá? Instagram e o meu canal no YouTube. Já esclarecendo também, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mas tirando dúvida do pessoal que tem dúvida em relação aos cursos, tá, pessoal? tradersclub.com.br/cursos. Aqui você tem mais informações sobre o meu curso de análise técnica. Tá? A pessoa pergunta, mas é apenas 8 horas? Não, 8 horas é o que foi gravado no conteúdo original. Há dezenas e dezenas de horas disponíveis de lives. Eu faço 3 lives no sábado, uma de manhã com os alunos, com análise detalhada dos papéis de índices de commodities, tirar dúvidas. Né? Às 4 horas eu faço outra live trazendo entrevistados, pessoas com metodologias e visões diferentes. Exclusiva então essas duas lives para os alunos e agora essa das 2h30 que eu faço aberta a todo mundo. Tá? Quem quiser mais informações, tradersclub.com.br/cursos, fala com a Isa, fala com o pessoal do atendimento, quem é master tem desconto, ok? Vamos ao que interessa, mercados. Ibov alta na semana de 3,12%. Só mostrando aqui o volume, tá? O volume na semana foi fraco por conta do feriado nos Estados Unidos que nós tivemos ontem, não teve mercados ontem, então apesar do fechamento do semestre nessa semana, o volume foi abaixo da média, tá? No Ibov. Então nós temos aqui, conforme já falei para vocês há 2 semanas atrás, né, um possível padrão chamado mastro e bandeira, tá? Mastro e bandeira. Então falei para vocês que minha expectativa era que nós ficássemos de lado, mas algumas semanas estamos realmente de lado, tá? A probabilidade agora maior já começa a aparecer de a gente romper essa região de resistência nos 97.600, mais essa região da MM50 aqui nos 99.400, ok? É uma probabilidade que está ganhando força de a gente ativar esse padrão de mastro e bandeira. Contudo, entretanto, todavia, nós ainda temos uma distância da média móvel de 9 períodos que está subindo, tá? Então não me espantaria a gente ficar mais uma ou mesmo 2 semanas de lado, tá? No tempo, desculpa aqui, no tempo a simetria já está ok, né? 3, 4 semanas subindo, 3, 4 semanas de lado, mas a correção foi lateral. O ideal seria se a correção tivesse sido feita levemente inclinada, seria um padrão mais confiável de mastro e bandeira, tá? Como nós estamos fazendo uma correção lateral, é possível sim que ainda fiquemos 1, 2 semanas mais de lado até a média móvel de 9 períodos exponencial subir. Mas a probabilidade de iniciarmos o movimento rompendo os 99 mil pontos aqui, tá? Os 97.600, que é essa região de forte resistência, mais a MM50 dos 99 mil pontos, começa a ganhar força, tá? Então, alta aí de 3,12, a gente segue lateral, mas o viés é muito altista, tá? O mercado tende a ativar esse padrão de mastro e bandeira, ok? O EWZ, que é o ETF, né, que representa o Ibov aí no mercado americano, que seria basicamente Ibov dolarizado, sexta-feira não teve pregão, mas subiu 4,47, tá? O volume é baixo, veio corrigir até a média móvel exponencial de 9 e está se segurando por aqui. O viés também é altista, mas ainda temos a média de 21 inclinada para baixo. Então não me espantaria também se a gente ficar um pouco mais travado no EWZ, tá? Ficar um pouco mais travado no EWZ até a gente ter um suporte mais firme da MM9 e a média de 21 começar a virar para cima, tá bom?
mas o viés é altista. Temos 9,1 de compra ativado aí que está em andamento, ok? O índice futuro é a mesma visão do Ibov. Nós temos a região aí dos 98 mil pontos a ser rompida. Essa região, desculpa, vou colocar uma reta aqui, né? Essa região dos 98 mil, mais a MM50 que está logo acima, nos 99.600. Rompendo aqui, a gente ativa o padrão de mastro e bandeira, possivelmente para a gente testar o topo histórico, tá? Essa é a minha visão. O gap que nós tínhamos aqui já foi fechado, tá? Então veja, esse gap que nós tínhamos no índice futuro já foi fechado. Temos a resistência imediata dos 98 mil no índice futuro mais a MM50. Suporte da MM9 que ainda está subindo e assim como o Ibov ainda tem um espacinho. Então é possível sim que fiquemos mais uma, 2 semanas laterais para então vermos a romper. Temos um gap aqui no índice futuro também para ser fechado, lá nos 113.180 pontos, tá bom? Então, se vemos esse rompimento aqui com convicção, com volume, tá? É muito possível que venhamos a testar nos próximos meses essa região de topo histórico lá nos 120 mil pontos, ok? Dólar, nós temos aí queda na semana de 2,59, volume um pouquinho mais baixo, e continua aquele viés que eu expliquei para vocês. Nós temos uma figura chamada ombro, cabeça, ombro, que está sendo formada, e se ela for formada e ativada, tá? Linha de pescoço aqui, se ela for rompida, nós podemos ver o dólar vindo testar a região dos 4,10 aqui, tá? Então seria um padrão de reversão da tendência altista para a tendência baixista, mas isso pode demorar meses, tá? A gente está no gráfico semanal, cada candle representa uma semana, então nós poderíamos ver esse padrão sendo ativado. Por hora o viés ainda é altista, a média de 21 está inclinada para cima, inclusive foi ativado um PCzinho de compra aqui, tá? E o viés é de alta por hora, mas podemos já estar vendo um padrão de ombro, cabeça a ombro no dólar, ok? No SP 500 nós estamos aí laterais, alta na semana foi de 4,02, não teve pregão na sexta, volume baixo, veja aí, nós estamos entrando em julho, uma época de férias, né, americanas aí por causa do verão, então o volume tende a ser menor. Estamos consolidados aqui, o viés altista, a média de 9 está inclinada para cima, sendo suporte imediato, junto com a média de 50. Tá? A gente vê as duas juntinhas aqui, a vermelha e a roxa, na região dos 3.000 pontos. Ok? Ela serve como suporte. A média de 21 ainda está inclinada para baixo, mas se continuarmos lateralizando aqui, em breve essa média vai começar a virar para cima novamente. Caso venhamos a perder esse patamar e principalmente a média de 21 nos mercados americanos, né, pode acontecer, notícias ruins aí, né? Sexta-feira saiu barulho de que os Estados Unidos está enviando navio para a China, etc. Que seja, qualquer que seja a notícia, nós poderemos ter uma correção mais acentuada, principalmente até essa média de 200. Se a gente traçar aqui uma retração do fundo ao topo, né, nós teríamos um suporte inicial aqui nessa retração de 382, que é um ponto onde costuma entrar bastante força compradora ou vendedora, dependendo do viés, nesse caso compradora, porque seria uma correção. Caso venha aprofundar, nós teríamos a retração de 0,50 lá na região dos 2.700 pontos, aonde está exatamente passando a MM 200, tá? Mas o viés continua altista no mercado americano, continua altista na bolsa brasileira e vamos ver se a gente rompe essa lateralização para que façamos novas máximas históricas. No S&P 500 nós temos um gap a ser fechado lá em 3.328, tá? O Brent, alta na semana de 5,11, o Brent está forte, tá? Eu vi gente aí falando de short em Petrobras, cuidado, o Brent está também montando um possível padrão de mastro e bandeira, e se ele romper essa região dos 43, 44 dólares aqui, né, temos um gap aqui nos 45,20 para ser fechado, 45,50, nós
poderemos ir testar rapidamente a região da MM50 lá nos $51, tá? E mais acima ainda a região dos $59 lá na MM200. Então, cuidado aí com short em Petrobras, tá? O viés é altista no Brent, no petróleo. Quem gosta aí de Bitcoin, Bitcoin está bem lateral nas últimas semanas, podemos ver uma congestão, contudo a média de 9 está virada para cima, né? Temos uma consolidação aqui, nada a fazer enquanto não houver o rompimento dessa consolidação para cima ou para baixo, tá? Por hora nada a fazer. Caso ele rompa para cima, porque o viés é altista, ele tem uma resistência imediata na casa dos 10.500 e depois podemos traçar aqui uma resistência secundária aqui na região dos 11.500 e depois lá o topo histórico. Nos topo histórico não, nos 13.800, 14 temos outro topo histórico, foi lá em 2017, né? O topo histórico em $19.600. Então a gente tem algumas resistências intermediárias, por hora nada a fazer, mas assim como o Ibov, assim como o SP500, assim como o Brent, nós estamos vendo, depois de uma forte puxada, um descanso em lateral, tá? Um descanso um pouquinho inclinado aqui, fica até mais fácil de ver esse mastro e bandeira. Então, caso rompa com volume, com convicção, a puxada pode ser violenta para cima. Então, cuidado aí com o short, tá? Vamos falar dos principais papéis agora. Primeiro, Bradesco, Banco do Brasil, alta na semana de 5,28, volume abaixo da média, tá? Está se segurando aqui na média de 9, mas bancos estão muito pesados. A gente precisa ver o rompimento da MM200 na região dos R$ 35 aqui em Banco do Brasil, para que ele possa fazer o pivô de alta e vir testar e fechar a MM50 e fechar esse gap que ele tem aqui na região dos R$ 41, tá? Bradesco também muito fraco, muito pesado. A gente vê claramente a resistência da MM21 inclinada para baixo. Estamos ainda se segurando na MM9, tá? Estamos se segurando nela. Se a gente perder esse patamar aqui dos 20 com 60, a correção pode ser mais profunda. E se a gente traçar uma retração aqui do fundo ao topo deixado, a gente poderia ver ele corrigindo pelo menos até os 19,80 aqui, tá? Vamos ver como reage o viés altista no Ibov. Se a partir da semana que vem a gente tiver uma reação, provavelmente, né, os bancos vão ser o motor do Ibov, porque eles que estão defasados, eles que ficaram para trás, e possivelmente vai ser os bancos que vão fazer o Ibov romper aquela resistência dos 98.600 a 99.400. Tá? São os que têm mais peso no índice e são os que estão mais travados, mais defasados. Então, de olho nos bancos. Nossa querida Cogni 3, famosa Conguinha, fazendo um pivô de alta. Tá? Veja aí, fazendo um pivô de alta. Esse pivô a gente projetaria aí uma bandeira. Tá? Se a gente projetar sendo o mais conservador possível a partir desse fundo, tá? Então fundo, topo, fundo e projetar, a gente teria alvo 1 lá nos 9,23, alvo 2 lá nos 11,20, tá? Temos um gap aqui para fechar nos 8,93. Eu vi que isso é uma notícia aí pós-pregão bem positiva para o papel, falando da plataforma, da Saber, que a plataforma triplicou, quadruplicou o número de usuários, então sexta-feira deram uma puxada no papel. De olho em Cogna, porque ela está bem defasada, bem travada e o papel pode dar um tiro. Inclusive, falando rapidamente de Cogna, eu postei um vídeo, né, sobre a síndrome do Curupira aí, em Cogna. Depois vocês tentem ver esse vídeo que fala aí da euforia, né? A pessoa não consegue esperar o papel romper uma região de resistência, ela quer antecipar. Aconteceu aqui na quinta-feira. O papel abriu em forte gap de alta e puxou forte. Só que a região a ser vencida era do 7,26 aqui, né? E aí o cara talvez falou assim: eu não quero. Qual o medo da pessoa? Qual que é o medo da pessoa? Ela vem aqui, olha o papel e fala: ó, essa região de resistência é clara. Se romper, o papel vai andar. Então o que ela fica com medo? Ela fala: meu, mas e se o papel fizer um candle desse tamanho aqui, ó, de 10, 12% de alta? Eu vou pagar muito caro. Então ela quer comprar mais barato, tá certa a pessoa. Só que o que ela faz? Aí ela vai lá, abre o gráfico horário de 60 minutos, que é o gráfico um pouco mais
volátil do que o diário, mas é mais confiável do que você operar 5 minutos, obviamente. Então ele vê abrir em gap, forte volume e a região de resistência sendo violada. O que, que ele faz? Né? Ele vê, ele começa, vai explodir isso aqui, vai, Conga 10, e o cara vai lá e compra na máxima. Aí o cara vai lá e comprou em 7,40. O candle não rompeu essa região de resistência, ele apenas violou e devolveu. Ele teria que romper e confirmar no próximo candle superando a máxima. Então o que o cara fez? O cara comprou aqui em cima, viu o ativo devolver, ele falou: tranquilo, agora eu tenho a linha d'água aqui do fechamento do dia anterior, vai vir fechar esse gap. E aí o que aconteceu? Veio, fechou o gap, virou a média para baixo. Ele fala: putz, armou um 9,1 de venda. O que, que ele fez? Vendeu na perda da mínima. O ativo foi lá na MM21, recuperou tudo, lateralizou e depois explodiu. Então, não comprem violação, apenas rompimento. Quer aprender mais? Quer entender mais? Faça o curso de análise técnica. Vamos lá. Semanal. Então, eu acredito que Conga em breve vem fechar esse gap nos 8,93 ao menos, tá? E o alvo do pivô estaria no 9,20 ali, nessa região da MM50, alvo 1, alvo 2 lá nos 11,20. Gerdau, o papel está forte, alta de 3,49% na semana, respeitando o LTA, MM9 inclinada para cima. Eu acredito também que o papel em breve vem fechar os 18,80, o gapzinho que tem aqui, tá? Itaú, alta de 3,13 na semana, mas volume fraco, travado, bem lateral, fica muito nítido, tá? O papel precisa romper essa região, né? Ou perder logo os 25,03 ou romper a região dos 28, tá? Essa região dos 28,50 aqui, para que ele possa alçar novos voos, e aí tem resistência imediata na região dos 30,30 na MM50. Petrobras, lateral, assim como o Brent formando um possível mastro e bandeira, tá? Então, papel tá com viés altista, cuidado com short em Petrobras. Fechou o gap que tinha aqui nos 22,55, mas se romper essa região, pode vir testar a 24,30 aqui na MM50 e tem um gap aqui em cima, né, a ser fechado. Ó. Gap lá nos 28,95. Então, cuidado com short em Petrobras. Cuidado, viés é altista. Os em Minas, alta de 5,07, o papel está bem forte, né? Já tinha falado para vocês. O ponto de Os em Minas é que a gente tem uma região aqui onde passam três médias, a média de 50, a média de 400 Wilder e a média de 200. Rompendo aqui, eu acredito que o papel vai vir rápido, fechar o gap que tem lá nos 9,08, tá? Então o papel está muito forte e acredito que o papel venha nas próximas semanas a fechar esse gap. Vale também é um papel que está muito forte, média de 9 virada para cima, o papel está lateralizando um pouco, mas rompendo essa região de topinho que ele deixou aqui no 57 com 30, ele deve vir rápido testar o topo histórico aqui na região dos 60 com 80, tá? E Via Varejo, alta de 8,082 na semana. Via Varejo também teve a síndrome do Curupira, né? Junto com Cogna na quinta-feira. A região a ser vencida era 16,64. O cara viu esse candle aqui, ó, com gap, abrindo, com forte volume, né? Foi lá violar a região 16,60 e devolveu tudo. Não superou a máxima. O cara comprou lá no 16,80 e vendeu na mínima aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, da máxima de quinta-feira até a mínima foi 10% de queda, né? 10% de queda, então sem condições, a gente tem que comprar na confirmação do rompimento, não dá para comprar violação. Então o papel ele tem que romper os 16,60, tá? Quando ele romper os 16,60, seja no diário, seja no semanal e confirmar, aí o papel vai estar livre para andar. E meu alvo nesse papel, baseado nesse pivô aqui por fibra alternado, seria lá nos 22,40. Tá? Alguns outros papéis que eu separei para vocês aqui. Camil, papel tá forte, fazendo máximas históricas, pouco caiu no crash e recuperou rapidamente. Fez nova máxima histórica já no final de maio, tá?
O papel ativou um 9,3 de compra e está fechando a nova máxima e segue tendência, né? A tendência é que ele siga fazendo zigue-zagues ascendentes e fazendo novas máximas históricas. Então, o Camil, o papel está bem forte. Não é um papel que tem tanta liquidez, mas veja que essa semana aí o volume ficou na média. Outro papel que é problemático, tá? Mas pode estar fazendo um padrão altista é de CVC. Então, o papel deu uma puxada enorme há 5 semanas atrás, de 45%, está corrigindo até a média móvel de 9 e está armando 9,3. Superação da máxima daria entrada, possivelmente para vir testar de novo esse topo deixado nos 25 e 30. Tá? Então o papel é problemático, o setor é problemático, mas quem gosta aí de setup, quem entende, consegue fazer uma entrada com um alvo relativamente barato em relação ao seu stop. Queridinha do mercado, JHSF, pancada 33,82%, tá? No semanal, papel já está rompendo no ABV aqui, tá? O topo anterior. O papel deve andar mais, tá? No semanal, mas no diário o papel já está com sobrecompra relevante. O IFR está lá nos 84, tá? Depois, olha o volume, né? O volume dá uma cara de exaustão de movimento. No diário, do preço até as médias de 25, ele tá, a média de 21 períodos, ele está 25%, tá? Acima da média de 21. E a tendência do papel é de alta. Ele não deixou ainda nenhum sinal de reversão, mas o risco de você entrar aqui agora é muito grande, porque ele pode ter uma correção natural e saudável até a média de 21. Saiu notícia pós-pregão, né, da parceria da JHSF com o terreno da XP, então pode ser que abra em gap de alta na segunda-feira, tá? Eu entraria no papel no diário? Não entraria, o risco é muito grande. Mas a tendência é de alta, o papel fechou em nova máxima histórica e deve seguindo fazer zigue-zagues ascendentes e segue tendência. O problema é o ponto de entrada, é o timing. Tome cuidado. O papel abre com 10% de gap na segunda-feira, você vai entrar comprando? Você pode tomar, né, uma ré aí de mais 10% aqui. Pode tomar uma ré aí de 20, 25% facilmente. O papel não vai mudar tendência nenhuma. Ele só vai vir as médias de 9 e corrigir. Então o papel, a empresa é fantástica, o papel está muito forte, mas vocês têm que ter timing, tá? Não adianta entrar comprando sem time, sem entender o momento do papel. Então, ele deixou no diário um possível sinal de exaustão do movimento, com pico de volume, com candle grande, subiu 16% num dia. Eu não compro. Se vier corrigir até média móvel de 9 períodos no diário, eu compro. No semanal, tá? No semanal, ele está dando um possível também sinal de exaustão do movimento, que vem forte aqui, tá? No semanal e no diário, o que seria ideal? E eu gostaria que o papel fizesse isso para eu poder entrar. Eu também quero aproveitar, né? Também sou filho de Deus. Ó, o papel vier aqui, fizer 2, 3 candles aqui, ó, semanal, a média de 9 vai subir aqui, aí a compra clara, né? Superando essa máxima com stop curtinho para você surfar mais 20, 30, 40% de alta. Tá? Empresa fantástica, mas eu não compro nesse momento. JSLG, forte alta também, 18,67. Veja que em JSLG ele tem uma linha de tendência de alta e está saindo das médias agora o movimento. Então, aqui, apesar de 18% de alta, eu me sentiria mais seguro em entrar do que em JHSF. Tem um gap para fechar aqui nos 31,47 e o papel segue forte, segue zigue-zague ascendente, tendência de alta clara em JSLG. Tá? Volumaço também. MILS 3, que candle, hein? 39,49% de alta, papel Master e bandeira, projetando o alvo 1 lá em 7,70, alvo 2 aqui nessa região dos 9,74, 9,30, 9,40, 9,70, um alvo 2, tá? Inclusive, num fundo duplo aqui é o mesmo alvo aqui na região dos 9,70, eu acredito que o papel vai testar essa região aqui dos 9,70, dos 10, nos próximas semanas, nos próximos meses. Bem bonito aí, MILS 3. Sinqia,
Siquia 3, papel lateralizou dentro do triângulo simétrico, agora rompeu. 26,20% de alta, volumaço, e projeta alvo lá, né, por esse pivô aqui por fibra alternado, alvo lá no topo histórico, 29,21. Topo histórico de fechamento foi 29,02, de intraday foi no semanal, né, 30,36, tá? Então o papel deixou um candle que denota ignição depois de corrigir 2 meses. Aqui fica mais seguro de você entrar do que um papel que já está deixando um candle fortíssimo com pico de volume, né, depois de subir aí 100%. Então sim que seria um papel que eu olharia para entrar. Idealmente, tá? Eu não gosto de entrar atrasado, eu olharia o diário e entraria aqui nesse rompimento, ou pelo menos aqui no rompimento dessa região, tá? Quem não entrou, o que seria o ideal esperar do papel para poder entrar? Que o papel desse um gift aqui, né? De 2 candles, a média de 9 vai subir, e aí você adota o setup 9.2, 9.3 no caso aqui, e aí você compra com stop muito mais curto, podendo surfar o movimento. Mas não sabemos se esse vai ser o comportamento do papel. Pode ser que semana que vem ele já deixe outra barra gigantesca aqui, tá? Mas o trigger foi excelente. Quem pegou no diário aí já está surfando os resultados, tá? E o último papel que o pessoal fala que tá caro, mas vai continuar caro. VEG, né? O papel pouco caiu, deixou um martelaço aqui no crash, recuperou e está fazendo zigue-zague ascendente, nova máxima histórica, 8% essa semana, e quem está vendido está levando fumo. Não dá para brigar contra a tendência do papel, né? Quando o papel mudar a tendência, mostrar que vai cair, virar as médias para baixo, dar um sinal vendedor, a gente vende. Não tem venda aqui em VEG, gente, pelo amor de Deus. Por mais que você ache que a empresa está cara, tá? Tem coisa que vai continuar caro. E tem coisa que o pessoal acha baratíssimo, né? Ciel tá baratíssimo, mas não para de cair. Papel travado. IRB tá baratíssimo. Não para de cair, papel não anda. Ah, Magazine Luiza tá caro, VEG tá caro, BTOW tá caro. Tá, e provavelmente continuará caro. Isso que a gente tem que entender, a movimentação dos preços. E, finalizando, Brasil Foods. Brasil Foods é uma empresa que está bem complicada, bem fraca. Veio aqui até a média de 21, armou um PC de compra, ativou um PC de compra, está virando a média de 9 para baixo, ativou 9,1 de venda. Olha o volume, né? Na alta o volume foi fraco, na queda o volume está sendo forte. O que denota? Que a empresa provavelmente vai continuar o movimento de queda, tá? Tem um suporte imediato na retração de 382 aqui na região de 19,50, mas não duvido o papel vir testar os 18 a 18,30, 18,40, tá? Então o destaque negativo aí seria Brasil Foods, tá? Agora vamos abrir aí para perguntas, falar de alguns papéis alguns minutos. Tem uma live logo mais aí com os alunos da análise técnica, trazendo o nosso contribuidor André Almeida e Lucas Zulig, falar um pouquinho de opções, vai ser bem legal. Quem é aluno da análise técnica aí, participe lá, 4 horas. Vamos lá. TASA. TASA, o papel deu uma puxada nas últimas semanas, tá? Fez um pivôzinho. Chegou numa região de resistência, que era esse topo aqui em 6,85, né? Então, rompeu? Rompeu, fechou acima, mas confirmou? Não, não confirmou, deixou um pavio grande e agora está corrigindo até a MM9, tá? Vai ser natural, pode armar aqui um 9.3 de compra, a que ele vier testar a MM9 e deixar o sinal, a gente compra. Mas por enquanto não tem compra em TAS. A compra era nesse pivôzinho aqui, esse candle aqui ficou bonito, tá, para comprar. Agora já chegou em região de resistência. Compro agora? Não. Compro se vier nas médias e ativar o 9.3 de compra. Aí eu compro. Acima desse patamar tem o próprio topo deixado aqui no 7,68 junto com a MM400 ali no 7,90. Depois tem 9,20, depois tem o topo histórico lá nos R$ 12, tá? YouTube já falei, Gafisa. Vamos lá.
Gafisa hoje alta, hoje não, né? Essa semana alta forte aí de 13,39, mas ainda está brigando. Deixa eu tirar isso aqui que é do diário. Ainda está brigando com a MM50, tá? Ela ativou 9,1 de compra e está correndo 9,1 de compra. Já fechou gap, né? Já fechou gap aqui. Está correndo 9,1 de compra. O ponto não é ideal para comprar agora. Talvez uma lateralização para depois ele vir a fazer um outro pivôzinho. Tem gap para ser fechado lá nos 8,26. Acredito que vai fechar, mas não é o melhor momento para comprar. O melhor momento para comprar era aqui, ó. Era aqui. 9,1 de venda na superação dos 4,29. No 4,30 você podia comprar de olho fechado, porque o stopzinho era bem curto. E quem comprou no 4,30 tá surfando aí na máxima dessa semana 68% de alta, né? No fechamento dessa semana 48%. SMTO. SMTO no semanal ainda está travada, tá? Veja aí que está congestionando, mas é um papel que eu vejo potencial. Tem posição no diário. Não andou, só andou um pouquinho. Eu entrei justamente tentando antecipar esse rompimento, tá? Eu tenho um P-20 com 10, mas não rompeu ainda, tá? Violou apenas aqui, violou. Então, se a semana que vem romper, e principalmente vai ter que vencer essa resistência, tem um enorme potencial de vir fechar o gap aqui, tá? E é isso que eu vi no papel e por isso que eu me posicionei no diário. Fechar o gap lá nos 26 com 27, tá? Mas precisa romper essa região de resistência, as médias estão todas emboladas aqui. Então, por hora, não tem entrada no semanal em São Martinho. Even eu botei no bolso, tá? Eu tava com um PM de 6, fez o pivô, tá? Tem potencial para andar? Tem, pessoal, muito potencial. Se a gente fizer uma projeção aqui, tá? O alvo ficaria lá nos 13 com 30, com 83, tá? Podendo ir fechar esse gap aqui. Mas eu tava com PM de 6, mais de 100% coloquei no bolso. Por que coloquei? Porque tinha um gapzinho aqui, ó, que veio fechar no 16,26. Coloquei no bolso, mas o potencial do papel ainda existe. O ponto não é ideal para entrar, já está um pouquinho distante da média de 9, mas segue o potencial no papel. Construtoras provavelmente vão continuar subindo. Tecnisa. Tecnisa também está um pouquinho lateral agora nesses dois candles, mas está brigando com a MM50. Deve vir fechar aqui, deve vir testar a MM200 nos 17,32, mas também já está um pouco distante da MM9. O ideal seria lateralizar para vir testar essa região. CNTO. CNTO, a gente vê aqui possível triângulo, tá? Ascendente. Possível triângulo aqui. Que se rompido deve andar sim. O papel tá virou a MM9 para cima, tá corrigindo aqui lateralmente. Fazendo pivô aqui, deve vir testar essa região aqui no gap que deixou, né, entre abertura e fechamento. Acredito nos R$ 44 aqui, 43,20, R$ 44 o papel possa vir testar. Se a gente fizer projeção por FIBA alternada, dá lá nos 44 mesmo, tá? Então o papel pode vir sim a romper essa lateralização, essa consolidação e vir testar os 44. CSNA. CSNA também, o papel deu uma forte puxada, sofreu a resistência da MM50, fica bem claro, né? Violou, refutou, foi testar, refutou e tá vindo testar a MM9. O papel também pode fazer mais um pivôzinho aqui, tá? Rompendo esse topo aqui, e aí claramente a gente vê o potencial do papel
Vim testar aí provavelmente esse topo aqui nos R$ 15, tá? Deixou aqui essa região dos 14,80 a R$ 15. Deve ser o alvo aqui, ou uma região que ele sofra mais resistência. Tem um gapzinho aqui para fechar, ó, nos 14,64, tá vendo? Tem um gapzinho aqui para fechar, então essa região dos 14,60 e dos R$ 15, acredito que vai ser uma região aí de alvo do papel. BIF. BIF puxou forte, né, desde o crash e agora está corrigindo lateralmente, tá? A gente pode ver aqui um padrão que poderia startar para os meses à frente uma forte alta no papel, tá? Uma flâmula aqui, tá? Rompendo e principalmente ganhando essa região aqui de resistência dos 15,30, 15,70, tá? O papel deve andar forte. Puxou, está descansando lateralmente, a média de 9 está inclinada para cima, a de 21 está inclinada para cima. Então o papel pode ficar mais uma, 2 semanas de lado aqui, mas na hora que romper tende a andar forte, BIF 3. É bem bonito aí. HBOR. HBOR bem forte na semana aí 16,96 de alta. Papel não está dando descanso, né? O descanso que ele faz é violar e voltar, né? Deixou o padrão baixista, mas no próximo candle subiu forte. Aí deixou um padrão baixista, no próximo candle subiu forte. Então ele não está dando muita oportunidade, né, para quem quer entrar pelo semanal. Então o papel, depois dessa puxada, o que eu esperaria? Talvez, se ele desenhar um padrão de master bandeira, ficar um pouquinho mais lateral aqui seria o ideal, tá? Agora já não dá para comprar porque já está um pouco distante da média de 9 períodos, entende? A gente pegar o preço aqui até a média de 9, ó, já está 23% longe, então não tem compra aqui. Se ele corrigir nas próximas semanas, pode dar oportunidade. Gol e Azul. Gol, né, depois de uma forte puxada aí no início de junho, 55% de alta, deixou o chute star, ativou, corrigiu pouco e está mais lateral. Então, o Gol, a gente vai ver uma entrada mais consciente aí, mais tecnicamente melhor, quando ele romper essa lateralização. E espero que fique ainda mais uma, 2 semanas para a média de 9 chegar mais junto. E aí a gente vê o rompimento para buscar a MM50 na região dos R$ 27 lá, tá? Foi natural, o papel puxou 55% numa semana, depois deixou um sinal bem feio, agora está de lado. Inclusive, ele tem um suporte imediato da MM200. Estão vendo aqui, ó, essa média verde? Lá nos 18,30. Então, se o papel ficar mais de lado, 1, 2 semanas para a média de 9 subir, pode dar oportunidade de entrada sim. Mas, assim como o CVC, é um setor complicado, né? Azul, mesma coisa. Gol está mais forte. A correção de azul foi mais no preço em vez de ser mais no tempo. Então, azul também deixou, né, uma puxada aqui e está fazendo uma correção. Se romper e principalmente ganhar a MM21 que está bem inclinada para baixo, pode dar um spike aqui para cima para vir testar os R$ 40 ali onde está a média de 50 períodos, tá? Então veja que o volume diminuiu, né? Na alta deu uma puxada, agora diminuiu. E quando ele romper esse possível master bandeira, a gente tem que ver o movimento aumentando. E aí a gente pode ter, tá, esse pivô de alta aí para buscar inicialmente a região dos R$ 40. E tem um gap lá em cima nos 54,96 para ser fechado, mas é um alvo mais longo, né, para meses à frente. Aí esse é a situação melhorar. Por hora, se ele romper esse pivô, esse master bandeira, acredito que ele pode buscar os R$ 40 aqui azul.
Ciel. Ciel, alta de 3,67, mas um papel que está custando andar, né? Ele teve uma forte alta 3 semanas atrás de 35%, devolveu tudo, né? E agora está com suporte imediato no MM9, travado aqui no MM21. Veja, a média de 9 está subindo, a roxa, a média de 21 está caindo, está travado aqui. Eu acho meio complicado em Ciel, aguardaria uma lateralização, tá? Para depois tentar uma entrada. A entrada boa mesmo em Ciel, a entrada legal em Ciel, vai ser quando ele conseguir romper essa LTB, que vem lá desde início de 2018, tá? Então deixou uma LTB que foi testada, né, algumas vezes. Quando ele conseguir fazer o pivô e romper aqui, aí eu vejo uma compra clara. Principalmente superar essa região de resistência aqui, que era um suporte forte, perdeu os 6,50. Quando ele romper, vai ser uma compra legal. Mas por hora eu ficaria de fora de Ciel. Elete. Elete é um papel também que está forte, né? Deu uma puxada forte, descansou 3 semanas laterais, agora está rompendo. No diário a gente vê melhor esse triângulo simétrico, tá? Que está rompendo e está sofrendo a resistência imediata da MM200, que está inclinada aqui para baixo. Mas acredito no potencial do papel de vir testar os 34,20 ali, que é meu alvo, tá? Fundo, né? Fundo, ó. Eu acho que a região dos 34,20 vai ser um forte patamar de resistência para o papel, tá? Aqui, ó. Fundo, né? Rompeu falso, voltou e depois rompeu de vez. Aqui é meu alvo para o papel. Vamos lá. BPAC. BPAC é outra, né? Quem que vai shortear isso aqui? 9,41 de alta. O fechamento máximo semanal tinha sido 78,35. Fechou em 79,51. O ativo vem de 3, 6, 7 semanas seguidas. 7 não. 7 semanas seguidas de alta, tá? Testando o topo histórico distante. Ó, de pegar essa região até a média de 21. Distante 34% da média de 21. Você compra isso aqui? Não, não compra. Você vende isso daqui? Tão pouco você vende, né? A tendência é o quê? É de alta, concorda? Então o que você tem que esperar? O papel está testando região de topo histórico, não tá? Região topo histórico. Espera lateralizar, de preferência corrigindo no preço. Pode ser uma lateralização também no tempo, ou seja, ele ficar lateral. Espera a média de 9 chegar. E aí, a hora que estiver próxima da média de 9, você avalia a compra. Agora não tem compra. A compra foi lá atrás. A compra foi aqui. Ó. Ah, onde foi a compra boa de BPAC? Aqui. 9,1 de compra. Ó. Inclinou média para cima, máxima 47,04, comprou. 47,05 você comprava. Estaria ganhando. Tá. Estaria ganhando aí 70%, tá bom? Cirela. Forte Cirela, 15,51. Né? Construtoras aí estão muito fortes depois de ficarem travadas. Né? Então, tinha desenhado aqui uma região aqui de congestão. Né? Rompeu e aí replica essa distância para cima. Né? Já deu o alvo aí. Tem o gap a ser fechado aqui, então acredito que ela ainda vai fechar o gap sem antes fazer correção. Tem um gap nos 26 com 67 aqui a ser fechado. Né? Mas não tem compra aqui também, o risco é muito alto.
provavelmente vai vir fazer o gap, pode até ir além, pode, mas eu acredito que vem fechar o gap e depois faz uma correção para a média de 9 chegar no preço, tá? Último papel. Daqui a pouquinho tem um live aí com o Lucas, com o André Almeida. Um polêmico, IRB. IRB. Vamos lá. IRBR. Olha só, vamos lá, Curupira, hein? Estamos olhando o semanal, não estamos? Vamos lá, olha o semanal. Deixou aqui um possível fundo duplo armado. Aí o cara, pô, meu. Vou comprar aqui nesse rompimento, né? Rompeu os 18,83, eu vou comprar. O cara comprou sem esperar o candle fechar, né? Ele até subiu até os 14,17. Opa, deixa eu fechar aqui. Subiu até os 14,17. Né? Subiu quanto aqui? O cara chegou, né? Tá ganhando aí 9%. O cara todo feliz, mas não esperou. Não esperou o rompimento. Ele comprou violação. O cara comprou violação. E aí o cara dançou. Porque ele não rompeu, ele só violou. E aí agora ele está de novo dentro dessa congestão. Nada a fazer enquanto não romper. Não compre violação. Enquanto não romper, você não faz nada, tá? Então, essa é a história de IRBR. Enquanto ele não sair desse caixote, não tem nada a fazer. E essa semana, por conta do balanço, né? Meteram venda no papel, ó o volume, o maior volume histórico aí na semana, e não tem nada a fazer. Ele está virando de novo as médias para baixo, a MM21 está aqui como resistência imediata, não faço nada em IRBR. Certo? Beleza, pessoal? Eu vou terminar por aqui porque eu tenho uma live logo mais, preciso ainda alinhar com o Lucas e o André, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aprendendo. Quem quiser mais saber do curso pode mandar direct message ou falar com o pessoal do atendimento. Agradeço muito a participação de vocês, um bom final de semana e nos vemos no Traders Club. E Conga e Mills é 10. Abraços.